O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o martírio de São João Fisher, que foi bispo da Inglaterra, e de Santo Tomás More. Eles foram martirizados numa época muito conturbada da história. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, queria se divorciar de Catarina de Aragão, porque ela não tinha tido filhos, e queria casar com a sua amante, Ana Bolena, e pediu ao Papa que declarasse nulo o matrimônio dele com Catarina de Aragão, e o Papa se negou, porque não existia ali nenhuma causa de nulidade no matrimônio deles, existia só a vontade, o capricho do rei. Então, o rei, diante dessa negativa, ele declarou que a igreja na Inglaterra ia ser independente do Papa, ia ter como sua máxima autoridade o próprio rei. Então ele ia se tornar o chefe, a cabeça da igreja. Pensando nisso, o rei Henrique VIII emanou um decreto chamado Ato de Supremacia, no qual ele declarava que a autoridade dele era maior do que a do Papa no território inglês. E mandou que todos aqueles que faziam parte do governo e também do clero assinassem esse ato de supremacia, dessem razão para o rei. E ali foi onde ele encontrou a resistência de Tomás More e de João Fisher. Eles faziam parte, Tomás More era ministro do governo, e se negou a assinar aquela ata de supremacia, e não falou nada contra o rei, não acusou o rei de nada, não se colocou como, digamos, como inimigo do rei, simplesmente se recusou a assinar aquela ata de supremacia. Então, o que aconteceu? Todos queriam saber por que ele não tinha querido assinar, e ele dizia: não tenho que dar satisfação para ninguém. Por que São Tomás More agiu dessa maneira? Porque ele sabia que no momento em que ele declarasse por que ele não assinava aquele documento, ele ia ser réu de morte, réu de alta traição, ia ser condenado à morte e ia morrer como mártir. Ele sabia exatamente que qualquer palavra que saísse da boca dele ia ter como consequência o martírio. E São Tomás More não queria o martírio.
Por que ele não queria o martírio? Ele tinha medo de morrer. Como ficou provado depois, ele não tinha medo nenhum da morte, mas ele achava que o martírio era uma graça tão grande, um privilégio tão grande, uma forma tão sublime de santidade, que ele, um pobre leigo, um pobre político, um homem casado, um humanista, um intelectual, um homem da cultura, que ele não era digno de um destino como o martírio. Que o martírio era uma coisa para grandes santos, para grandes heróis, e ele se considerava pequeno demais, indigno de uma morte tão gloriosa como a dos mártires. Por isso ele fez o que pôde, em todo tipo de atitude que ele podia tomar, menos a de fugir, porque foi oferecida para ele a fuga do país. Todo tipo de atitude ele tomou para que não saísse nenhuma palavra da boca dele que redundasse em martírio. Mas a resistência dele foi inútil, porque acabou sendo levado à corte, acabou sendo julgado e sempre defendia muito a consciência em todo esse processo. Eu tenho as minhas razões, não sou obrigado a explicar minhas razões para ninguém, e tenho o direito de que a minha consciência seja respeitada. Mas um governo como o de Henrique VIII não permitia que alguém tivesse nenhuma reserva de consciência, porque o domínio do rei tinha que chegar até invadir o santuário mais íntimo do coração do ser humano, que é a sua consciência. Como, aliás, todos os tiranos fazem, não querem somente a obediência, querem a completa curvatura da pessoa diante deles, não querem ser apenas obedecidos, precisam ser adorados, precisam ser tidos como os depositários do poder absoluto. E foi ali onde Tomás resistiu, e quando ele viu que a condenação dele era inevitável, que ele ia ser condenado à morte por alta traição de qualquer maneira, mesmo se calando os seus motivos, quando foi emanada a sentença dele, então ele disse, bom, agora já que a minha sentença foi proclamada, foi emanada, eu fiz de tudo para que isso não acontecesse, mas agora sim eu vou dizer por que eu não quis assinar esse ato de supremacia. E ali ele falou toda a verdade da fé para o rei, ele realmente deu todo o testemunho da fé, mostrando de forma brilhante o erro tremendo que aquele rei estava cometendo. E é um erro que, irmãos e irmãs, no caso particular da Inglaterra, continua. Toda a igreja, a chamada igreja anglicana, que depois também abandonou a doutrina, porque no início o anglicanismo foi só um cisma, uma divisão da igreja, mas depois foram sendo adotadas doutrinas incompatíveis com a doutrina católica. Então o anglicanismo se tornou uma outra forma também de protestantismo, uma comunidade cristã separada da igreja católica, tanto no governo quanto na doutrina. E até hoje o chefe supremo da igreja anglicana é a autoridade ali, o rei, a rainha, e todos os da família real precisam professar o anglicanismo,
não podem ser católicos de jeito nenhum, não têm direito de serem católicos. Se são católicos, eles saem da linha de sucessão, porque o rei não pode ter outra religião a não ser aquela fundada por Henrique VIII. E, de fato, tem uma filha da rainha Elizabeth, a duquesa de Kent, se não me engano, que saiu da linha sucessória porque se tornou católica. Um dos primeiros ministros recentes também, a família dele era toda católica e ele participava da missa católica em todos os domingos, mas ele não podia se tornar católico. No dia que ele abandonou, que ele saiu do governo, deixou de ser primeiro-ministro, aí ele recebeu, foi recebido na Igreja Católica, que era o desejo dele de tantos anos. Então, ali na Inglaterra, a liberdade religiosa ela tem essas restrições, já foi muito mais restrita. Houve uma época que era proibido ser católico na Inglaterra, os católicos eram perseguidos. Não só os católicos, como os protestantes de outras denominações que não fossem a Igreja Anglicana. Por isso, aquele grupo de calvinistas ingleses, que na Inglaterra eles tinham o nome de puritanos, eles entraram nos navios e foram povoar as colônias inglesas na América e disseram: lá nós vamos fundar uma terra de liberdade, onde nós podemos ter liberdade da nossa consciência, podemos praticar a nossa fé com liberdade. E essa terra, como nós sabemos, hoje são os Estados Unidos, foram fundados com essa motivação da liberdade religiosa. Lá até mesmo os católicos também encontraram um lugar, fundaram um estado que teve o bonito nome de Maryland, a terra de Maria. E depois foram lá imigrantes irlandeses, italianos e mais recentemente mexicanos, de modo que a Igreja Católica hoje nos Estados Unidos é a maior denominação cristã daquele país, porque ali encontraram liberdade de culto. Toda essa história, irmãos e irmãs, nos leva a refletir. Nós estamos sempre debaixo do perigo de uma politização equivocada, mal entendida da nossa fé. Sempre o poder do mundo quer, de alguma forma, instrumentalizar a fé e se colocar, às vezes perseguindo, às vezes reprimindo, mas às vezes instrumentalizando e transformando, ou querendo transformar a igreja num departamento de assuntos religiosos do governo, cuja autoridade máxima é o rei. E essa é uma tendência de todo o Estado moderno, o Estado moderno que surgiu na Renascença, que teve o seu grande codificador, Nicolau Maquiavel. Ele é pensado como um poder sem limite, é pensado sempre como um poder absoluto. A tirania, o absolutismo, ele não é um ranço do Estado moderno, ele é o coração do Estado moderno. Todo aquele que tem poder quer o poder total e não descansa até ter o poder completo. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Mas essa tentativa de ter o poder também passa pela tentativa de mudar a consciência, de influir na consciência. E aqui é onde o cristão ele tem que se levantar e defender esse santuário que Deus nos deu,
onde está ali o núcleo da nossa liberdade e também da nossa responsabilidade diante de Deus, porque nós vamos ser julgados pela nossa consciência. Ninguém pode dizer diante de Deus, eu só cumpri ordens, como aqueles tiranos do nazismo diziam no julgamento, não fiz nada, eu estava debaixo de ordens, eu apenas cumpri ordens. Diante do tribunal de Deus, não bastam essas desculpas, porque cada um tem que responder a Deus pelos seus atos. Então, a igreja proclama diante dos poderes do mundo, seja qual for o espectro político que eles pertençam, proclama a sua liberdade, a liberdade de consciência e dizer, aqui nenhum tirano tem o direito de entrar nesse recinto, nesse santuário sagrado que é a nossa consciência. Vamos pedir nesse dia de São Tomás More, São João Fischer, a graça de termos essa firmeza, essa autenticidade e de defendermos essa liberdade interior diante de todos os poderes, de todas as ideologias que querem nos fazer adorar outros deuses e outros senhores que não são o nosso único Senhor Jesus Cristo.